Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta esta profetisa, Ana. Quando jovem tinha sido casada, mas logo ficando viúva, passou o resto da vida vivendo no templo de Jerusalém e servindo a Deus com jejuns e orações, esperando a manifestação do Messias, aguardando a sua chegada. O texto diz que ela chega justamente nesse momento em que Simeão está bendizendo a Deus pela vida do menino Jesus. Então ela começa a falar do menino. De certo, a tomavam por louca. Ninguém levava muito a sério o que ela dizia. Mas ela estava falando dele para todos aqueles que se aproximavam. Ora, ela exemplifica com a sua conduta o que diz São João na primeira leitura: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Quando São João diz, não ameis o que há no mundo, obviamente ele não está falando do mundo enquanto criação de Deus, como se o mundo em si fosse mal. O que ele está dizendo é que nós, por causa da inclinação ruim que temos em nós, por causa do pecado original, ao invés de usarmos o mundo como uma plataforma, como uma escada para chegar a Deus, nós podemos usar o mundo apenas em função do nosso amor próprio, isolando-o de Deus e transformando-o apenas numa fonte de contentamento para nós. E, nesse sentido, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, ou seja, prazer sensível, concupiscência dos olhos, cobiça das coisas terrenas e soberba da vida, vaidade, orgulho, com todas as suas manifestações. Então, ele diz, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, é exatamente o que diz Nosso Senhor na oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que conheçam a vós, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviastes. Ou seja, pela fé. O cristão, ele tem duas alternativas. Ele pode viver uma vida exterior, isso é o que São João chama de amar o que há no mundo, amar o mundo, ou seja, vivemos o tempo todo no cuidado das coisas sensíveis, uma vida para fora. Ou podemos viver uma vida interior, que é a vida espiritual. Dedicados à oração, dedicados a ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Esses dois modos de viver são inconciliáveis, mesmo para quem, como nós que estamos aqui, tem vocação para estar no meio das coisas do mundo. Então nós temos que trabalhar, nós temos que lidar com as pessoas, nós temos que cumprir nossos deveres, nós temos que nos santificar aí no meio da rua. Mas nós não podemos ser mundanos. Seria uma falsa santidade a de quem, por exemplo, achasse que é possível
ser santo, desfrutando de todos os prazeres dessa terra, obtendo para si todas as riquezas e se apegando a elas, ou vivendo em função da sua própria vaidade. Seria impossível. Ou seja, mesmo no meio do mundo, nós precisamos ter uma vida interior. O nosso polo de atração tem que ser a nossa intimidade com Deus. Por isso, talvez, inclusive, aqueles que precisam se santificar no meio do mundo precisassem rezar até mais do que os próprios monges. Precisam se preocupar mais ainda em ter vida sacramental, em participar da Santa Missa, se possível diariamente, em comungar com frequência, confessar com muita frequência, em pararem, em se privarem, por exemplo, de assistir certas coisas, de falar ou escutar certas coisas, porque não é possível ter uma vida espiritual sem recolhimento. É claro, seria herético dizer que ninguém pode se santificar no meio das atividades seculares. Podemos nos santificar, aliás, devemos, mas essa santificação acontece por uma vida recolhida. Ora, Nosso Senhor se fez carne, o Verbo se fez carne, justamente para nos levar à contemplação. É muito interessante que no Evangelho o Verbo se faz carne, Jesus nasce, ele cresce, se sacrifica no alto da cruz, padece em nosso lugar, mas antes de se entregar ele diz: convém para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá a vós o Espírito Santo. E quando ele ressuscita, ele diz a Maria Madalena, quando ela tenta tocá-lo: não me toques. Por quê? O que Nosso Senhor está dizendo com isso? Se ele não tivesse subido ao céu para estar à direita de Deus Pai, depois de ter expiado os nossos pecados na cruz, nós ficaríamos procurando sempre do lado de fora. Então, se você quisesse ver Nosso Senhor, você pegaria um avião, ia lá para Galileia, ia encontrá-lo, ia ficar buscando. Hoje em dia existem redes sociais, então você iria ficar acessando para buscá-lo do lado de fora. Então ele diz: convém para vós que eu vá, que eu parta, porque assim o Espírito Santo virá a vós. Em outras palavras, o Verbo se fez carne para nos levar à contemplação, para nos levar à vida interior e não para nos tirar dela, para nos ensinar a amá-lo através de uma vida espiritual, de uma vida recolhida, e não para tentar achá-lo sempre assim, do lado de fora. Esse é o grande desafio da nossa vida de oração, mas os seres humanos cada vez mais se distanciam dessa finalidade e se viciam em coisas exteriores. Então, na década de 60, 70, começou com a televisão. Agora já temos os celulares, que vieram depois dos computadores, e os jogos. E as pessoas ficam viciadas nas coisas externas e não conseguem recolher-se. Estão hiperestimuladas do lado de fora. Pior, no século passado surgiram alguns teólogos que criaram a chamada teologia da secularização. Ou seja, querem enfiar o mundo dentro da igreja e colocar o mundo dentro da teologia. Então tudo que é mundano tem que estar
aqui dentro, e aí perturbam tudo, e ao invés das pessoas buscarem a vida espiritual, buscarem o reino de Deus, elas vão ficar buscando cuidar de 1001 coisas, e fica aquela correria de Marta, o tempo inteiro preocupada com as coisas externas, e que não se aquieta aos pés de Cristo para buscar a intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprender a dedicar-nos à vida espiritual, justamente porque Ele veio ao nosso encontro. Então, pensarmos que pela fé nós tocamos em Jesus Cristo e nós o amamos. É como se nós pudéssemos pegar nos braços nosso Senhor como um menino, como um bebê, como o menino Jesus. E nós pudéssemos amá-lo, e ficar na intimidade, cuidando dele, fazendo para ele uma casa dentro do nosso coração, e nos refugiando neste lugar íntimo, cada vez mais íntimo, mais profundo, para estarmos ali com Ele. Vamos aproveitar esses dias para buscarmos a união com Deus, porque o Verbo se fez carne para dar-nos a sua vida divina. O ser humano, cada vez mais, se parece com os animais, pior do que os animais, inclusive. De um modo tão degradante. Essa noite mesmo eu vi as cenas das feministas pulando de alegria, como se fosse um final de Copa do Mundo, pela aprovação do aborto na Argentina. Pior do que bicho. Um negócio realmente demoníaco. Porque quando o ser humano deixa a graça, ele se degrada, e ele não apenas se torna mundano, mas ele pega o que há de pior no mundo. Ele se torna sujo, desordeiro, revoltado, bagunçado, irado, cheio de paixões, apenas buscando satisfazer os seus desejos carnais. É algo tão degradante que só de ver nós percebemos que estamos contemplando algo que tem pouco a ver, inclusive, com a terra, que tem mais a ver com o inferno, porque é grotesco. O mundo está indo nessa direção. A juventude toda para a vida exterior e se degradando cada vez mais. Aquelas músicas horrorosas, aqueles pancadões, aquelas coisas violentas, agressivas, revoltadas, esdrúxulas, tudo horrível. E muitas vezes, até quem é de igreja, ali apoiando tudo, achando aquilo muito bonito, muito moderno, muito descolado, muito atual. Você não descobriu ainda este outro mundo interior, a vida espiritual para você é um negócio completamente insuspeito. Então, claro, para quem não conhece a intimidade divina, parece que é o máximo, né? Parece um carnaval, assim, é um negócio suntuoso, maravilhoso. Não conhece a intimidade divina, não tem Deus no íntimo da sua alma. Então, o que sobra é aquilo que está do lado de fora. Poucos querem fazer o que fez Ana, filha de Fanuel,
deixar cuidado disso e buscar a Deus. Buscar a Deus, ter intimidade com Deus, querer conhecer o Senhor, se abrir para esta nova realidade, para esse novo mundo, aprender a fazer oração. Aprender a fazer oração. Esta é a arte que nós devemos mais ambicionar. É o que diziam os apóstolos ao nosso Senhor. Domine, doce-nos orare, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. Essa tem que ser a nossa maior ambição. Eu quero aprender, eu não quero morrer sem saber orar. Eu não quero passar a minha vida nesse mundo sem ter tido esse conhecimento íntimo e vivo e vibrante de Deus, que Ele veio me trazer se fazendo homem e subindo aos céus, para que eu possa pela fé me unir com Ele. Que fracasso seria para um cristão morrer tendo apenas alegrias exteriores, como alguém que está buscando, como um cachorrinho, né, que está ali contente com as bolinhas externas que se lhe dão. Nós precisamos descobrir a riqueza de ter uma vida espiritual, para que assim Ele possa nascer em nós e nós possamos nascer para a vida com Ele.